Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma tier list inédita aqui no YouTube, eu não vi nenhuma outra aqui. Nós vamos falar sobre os santos. Nós fizemos aqui uma brincadeira, colocamos aqui a primeira linha no topo da lista dos santos. Qual é o santo mais querido, mais influente, mais famoso, mais querido tanto no Brasil quanto no mundo todo? Então esses aí vão estar no topo da lista. É claro que exerceu também a sua santidade com mais intensidade, esses vão estar no topo da lista. Abaixo, na segunda linha, nós temos o Santo Santo. E na terceira linha, aquele santo com menos influência. É claro, santo é santo, né? Nós sabemos disso. Mas na terceira linha nós vamos chamar de santo. Então, é um vídeo, é claro, descontraído, é um vídeo que a intenção é dar a minha opinião, mas certamente vocês terão a opinião de vocês, você terá a sua opinião, e eu gostaria também, se no final do vídeo, que você dissesse se concordou ou não com a minha opinião. Nós começamos aqui de forma cronológica, do mais antigo até o mais novo, então nós vamos começar com São José. São José, de cara, eu vou colocar ele no topo da lista de todos os santos. São José, por mais que alguém chegue e fale assim, mas a Bíblia não fala quase nada de São José. Mas não precisa falar, ele é o pai de Jesus. Precisa falar mais alguma coisa? Ele é o pai de Jesus. Então, dispensa comentários. São José é um santo muito querido, tanto no Brasil quanto no mundo. É um santo muito influente, foi o pai de Jesus, então ele tem que estar no topo da lista, não tem como fugir. Santo André foi um dos apóstolos de Jesus. Eu vou colocar ele também no topo. Por quê? Porque Santo André, além de ter sido apóstolo, ele é um santo muito influente ainda, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele foi martirizado, é claro, a tradição, assim como São Pedro, que foi crucificado. Por quê? Porque seguia Jesus Cristo. Santo André também foi. E assim como São Pedro, que falou, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, portanto que eu seja crucificado de cabeça para baixo, São José disse para ser crucificado em uma cruz no formato de um X. Por isso a cruz no formato de um X é conhecida como a cruz de Santo André. Então eu vou colocar ele no topo da lista. Santa Verônica. Santa Verônica. Quem que foi Santa Verônica? Santa Verônica, eu vou colocar ela na terceira linha. Não vou colocar ela no topo nem na segunda linha. Por quê? Eu particularmente acredito. Alguns dizem que é aquela mulher relatada na Bíblia que foi curada de uma hemorragia ao tocar as vestes de Jesus. Porém, é uma santa que, na verdade, o próprio nome Verônica nem é o nome dela. Verônica significa verdadeira imagem, mas quem é ela? É aquela mulher que dizem ter enxugado o rosto de Jesus no caminho do Calvário e neste véu ficou impresso ali a imagem do rosto de Jesus. Então, esta é a Santa Verônica, é mais conhecida como a Santa do Véu, né? O véu de Santa Verônica, que ficou ali impresso a imagem do rosto de Jesus. Claro, alguns, até dentro do catolicismo, dizem que ela não existiu, que é uma santa aí que foi criada, mas eu particularmente acredito. Então, por conta disso, eu vou colocar ela na terceira fila. Santo Inácio de Antioquia foi um grande santo, um homem excepcional. Viveu a vontade de Deus, viveu para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Jesus. Eu vou colocar ele na segunda linha, mas, é claro, ele é santo de topo, é santo de primeira linha, porque Santo Inácio é contemporâneo aos apóstolos. Alguns, inclusive, dizem que ele era daquelas crianças que Jesus pegou no colo e disse que nós precisaríamos ser como as criancinhas, né? Puros como as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, o Santo Inácio eu vou colocar na segunda linha, não por conta da sua santidade, porque ele é santo de primeira linha, foi martirizado por seguir a Jesus Cristo, mas por conta de não ser um santo tão influente, tão conhecido, tão famoso nos dias de hoje, eu vou colocar ele na segunda linha. É claro, tanto católicos quanto protestantes que estudam aí os pais da igreja, conhecem Santo Inácio, sabem da sua história linda, bonita, uma história aí de entrega para Jesus, né? Ele foi martirizado, como eu disse, foi morto pelos leões, inclusive aqueles discípulos dele, ele era bispo, que não queriam que ele fosse morto pelos leões, ele repreendeu os discípulos, falou, não deixe que eu vá, porque assim como o trigo é triturado e se torna farinha para se tornar pão do Senhor, é necessário que eu seja triturado pelos dentes dos leões e me torne pão do Senhor.
Então, é uma história linda, né? Muito bonita. Santo Inácio é contemporâneo aí dos apóstolos, principalmente aí de São João. Então eu vou colocar ele aqui na segunda linha por conta desse critério que eu estou adotando. Santa Cecília também é uma santa antiquíssima, é lá do ano 200 depois de Cristo, muito próxima dos apóstolos, abriu mão de tudo também, abriu mão da religião a qual ela estava inserida, da vida confortável que ela tinha, ela abriu mão de tudo para seguir Jesus Cristo. Não foi fácil. Santa Cecília, eu vou colocar na segunda linha. Eu vou colocar na terceira linha, porque por mais que o nome Cecília é muito querido, muito famoso nos dias de hoje, até hoje, né? Então é a santa que a gente está falando aí de quase 2000 anos. Então ela tem uma influência enorme, mas não é tão conhecida, né? Como outros santos que eu vou citar aqui. Santa Cecília ela é considerada a padroeira dos músicos. Então, se você é músico, canta ou toca algum instrumento, inclusive nessa imagem aqui ela está segurando um violino, então ela é a padroeira dos músicos. Muitas bandas homenageiam ela, bandas de rock, acho interessante é isso. Tem até uma banda muito famosa, Foo Fighters, uma banda de rock, que eles têm um álbum com o nome Santa Cecília, por conta do hotel que eles se hospedaram, mas conforme também um dos integrantes da banda, por conta aí de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Então eles homenagearam com o álbum Santa Cecília do Foo Fighters. São Nicolau, vou colocar ele aqui na segunda linha. É um santo de primeira categoria, é um santo de topo de linha, mas a gente infelizmente conhece São Nicolau mais por ter inspirado Papai Noel, porque pela sua própria vida propriamente dita. São Nicolau é um homem que viveu para os pobres, para os pequeninos, né? Aqui Jesus disse: quem receber a um destes pequeninos é a mim quem que recebe. Então São Nicolau viveu para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os mais necessitados. Esses são os pequeninos que Jesus falou. Quem receber a um desses, porque eu estava nu e vocês me deram de vestir, eu estava com fome e vocês me alimentaram, eu bati e vocês abriram a porta. São Nicolau fez tudo isso. Então são Nicolau, se a gente se inspirar um pouquinho em São Nicolau, jogar fora os nossos preconceitos, eu sou de outra religião, não quero ouvir dos santos. Se a gente jogar um pouquinho os nossos preconceitos para baixo e se inspirar um pouquinho na vida desses santos, a gente certamente vai estar fazendo a vontade de Deus. Eu vou colocar ele na segunda linha por conta da sua influência que não é tão grande quanto a de outros santos, né? São José, Santo André, que eu coloquei aqui na primeira linha, mas torna a dizer, São Nicolau é um santo de primeira linha, de primeira categoria. Todos eles, né? Santo Agostinho, vou colocar na segunda linha, por mais que tanto você católico quanto evangélico conheça Santo Agostinho, principalmente no ramo acadêmico, né? Quem estuda filosofia, teologia, conhece muito Santo Agostinho, mas também é um santo que não é tão conhecido quanto os outros. Ele teve uma parte da sua vida que não acreditava em Deus, não fazia ali, né, a vontade de Deus, vamos dizer assim, mas depois ele se converteu e se tornou um grande homem do Senhor, um grande santo. Vou colocar na segunda linha, mas por conta aí da sua influência nos mundos de hoje, que é mais restrita aí no mundo acadêmico. São Bento também vou colocar na segunda linha, porque é um santo que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito de São Bento, mas muitas pessoas não conhecem muito da sua vida. Conhecem mais a medalha de São Bento, que é posterior à vida dele, do que da própria vida do São Bento. São Bento ele é o padroeiro dos construtores. Por quê? Porque ele liderou aí a construção de vários mosteiros, sendo mais famoso a abadia de Monte Cassino. Então São Bento também foi um homem que entregou a sua vida para Deus. Vou colocá-lo na segunda linha, mas é também um santo de primeira linha. Agora esse aqui não tem como, né? Aí você há de concordar comigo que São Francisco de Assis tem que estar no topo da linha também, da lista. Por quê? São Francisco é um santo excepcional, é um dos santos mais famosos, mais influentes, é um santo que viveu lá pelos anos 1100, 1200, ou seja, daqui a pouco vai fazer 1000 anos que São Francisco pisou neste mundo e a influência dele é enorme. É um dos santos mais queridos. Ele tinha uma intimidade tão grande, mas tão grande com Deus, que os próprios animais não tinham medo dele. Viam, enxergavam em São Francisco essa intimidade, essa pureza tão grande, essa intimidade tão grande com Deus, que eles não tinham medo e se aproximavam de São Francisco.
Então é um santo que abriu mão também de tudo, do conforto que a vida lhe oferecia. Podia ter muito dinheiro, podia ter muita fama, podia ter uma vida boa, luxuosa, muito conforto. Abriu mão de tudo para viver uma vida de entrega para Deus. E aí nós temos uma contemporânea dele que é a Santa Clara de Assis. Eu vou colocar ela na segunda linha porque ela não tem esta mesma influência que os três que eu coloquei ali na primeira linha. Mas ela, se São Francisco criou a ordem, vamos dizer, o ramo masculino, né, a ordem dos franciscanos, Santa Clara criou ali o ramo feminino, que é a ordem das clarissas. Deus operou muitos milagres através de Santa Clara, ainda em vida. Sendo o mais famoso dele, é uma que inclusive tem essa imagem aqui, o ostensório, que os muçulmanos, invadindo ali o lugar que ela estava, ela ergueu o ostensório. Esta era a arma que ela tinha. Arma entre aspas, era o ostensório. E o chefe dos muçulmanos, ao ver aquilo, ele se apegou por um susto enorme, um espanto enorme. Ele se apavorou e foi embora, eles fugiram. Então, é um dos milagres aí atribuídos. É claro, milagre feito por Deus, mas por intercessão aí de Santa Clara ainda em vida. Agora, este daqui, Santo Antônio, você vai concordar comigo também que ele tem que estar no topo da lista. Santo Antônio é um dos santos mais famosos, tem uma briga boa aí, em São Francisco e Santo Antônio é uma briga boa. Quem é mais famoso? É claro, São José também. São José é extremamente famoso, querido, influente, e Santo Antônio juntamente com São Francisco, eles têm uma briga boa aí dos dois. Quem é mais famoso? Porque quantos Antônios nós não conhecemos? Quantos Franciscos nós não conhecemos? Quantas cidades com o nome de São Francisco, com o nome de Santo Antônio, você não conhece, eu não conheço? É um santo muito influente. Também tinha uma intimidade enorme, enorme com Jesus, com Deus. Viveu uma vida de entrega para Deus, morreu jovem, mas se você fala aí que leu a Bíblia, que sabe tudo da Bíblia, pasmem, porque dizem que Santo Antônio sabia a Bíblia toda de cor. Ele entendia a Bíblia inteirinha. Então, não adianta você chegar para ele e falar assim, ó, tá escrito lá e tal, que ele ia chegar para você e falar assim, eu sei, está escrito lá no livro de Números, e eu sei muito bem disso, inclusive está escrito isso, isso e isso. E sabia tudo, tudo da Bíblia. E Deus também operou muitos milagres através de Santo Antônio ainda vivo. Um dos que me chama atenção, eu lembro que eu ainda era criança, quando eu vi esse milagre, me chamou muita atenção, porque é uma história que ele foi pregar para os pagãos não estavam nem um pouco interessados em ouvir a boa nova de Jesus Cristo, então Santo Antônio pegou e se virou de costa para os pagãos, virou para o rio e disse, já que vocês não querem ouvir a boa nova de Jesus Cristo, eu vou pregar para os peixes. E aí os peixes começaram a pular das águas e começaram a nadar, margeando as águas. Foi uma coisa assim espetacular, um dos milagres aí mais famosos atribuídos aí a Santo Antônio. Agora a gente tem Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, eu vou colocar ela na segunda linha, mas também uma santa excepcional, uma mulher guerreira, batalhadora. Esta sim, ela foi uma das reformadoras da Igreja Católica, porque eu até ouvi um padre falando recentemente que é o seguinte: nós não podemos reformar a nossa casa estando fora dela. Eu vou viajar lá para a Itália, mas vou reformar minha casa. Não tem como. Eu preciso estar dentro da minha casa para reformar ela. Então, Santa Catarina, preocupada com muita coisa errada que estava acontecendo dentro da igreja, ela foi lá, uma mulher firme, guerreira, e falou: ó, tá errado, inclusive com o Papa, tá? Inclusive com o Papa. Ela falou, ela não se calou. Ela falou: está errada, a igreja não pode ser assim. Então, ela procurou aí reformar a igreja, permanecendo dentro dela. Então, Santa Catarina eu vou colocar na segunda fila porque ela não tem tanta influência, tanto conhecimento nos nossos dias. Se a gente falar sobre ela, as pessoas não conhecem ela tanto quanto, por exemplo, Santa Rita, que eu vou colocar aqui no topo da linha, porque Santa Rita é uma, assim como Santa Catarina foi uma santa excepcional, mas Santa Rita é uma santa muito mais influente nos dias de hoje, a santa do impossível, uma vida lindíssima, uma vida assim, que nos inspira muito, principalmente se você que está assistindo é mamãe, teve dificuldades aí com o seu marido, com os filhos, se inspire em Santa Rita. Santa Rita não teve uma vida fácil, uma vida dificílima, muito difícil mesmo. O marido dela foi assassinado, os filhos depois morreram de doença. É uma vida assim, é a santa do impossível, tá? Depois ela foi marcada pelo estigma
do espinho da coroa de Jesus na testa. Esse estigma cheirava muito mal, mas no dia que ela morreu, esse estigma, o odor, se tornou aí um odor de rosas. Muito bonita a história de Santa Rita. São Felipe Neri. Eu vou colocar São Felipe Neri, é um santo que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Mas eu vou colocar ele aqui na segunda linha, por quê? Porque muitos não conhecem, não sabem da vida dele. Mas é o santo famoso aí pela música, né? Paradiso, paradiso, preferisco o paradiso. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. É um santo também que viveu intensamente aí a vida em favor em favor dos pobres, dos mais necessitados. E quando eu digo pobre, aqui a gente inclui pobres de espírito também, pessoas que já estão desacreditadas. São Felipe Neri, ele viveu por conta de fazer a vontade de Deus. Muitos milagres também aconteceram na vida dele, ainda em vida. Deus operando milagres através de São Felipe Neri ainda em vida. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, meu amigo, essa aqui você há de concordar comigo, ela tem que estar no topo da lista. Por quê? Porque Santa Teresinha é uma das santas mais influentes nos dias de hoje. Quem não conhece uma Teresinha por aí, né? Santa Teresinha viveu 24 aninhos, acho que 24, né, aninhos, se não me engano, 24, 26, não sei, acho que 24, muito pouco anos de vida para uma vida intensa de oração e de caridade. Então, se a gente, né, com 30 anos, 40 anos, 60 anos, se a gente conseguir viver um pouquinho do que Santa Teresinha com 24 anos viveu, meu amigo, a gente está no caminho certo, tá? Porque essa mulher é a famosa mulher porreta, né? Que não é fácil, não. Ela era uma menina, 24 aninhos, essa imagem, inclusive, é uma foto real dela, mas assim, rezava por quem ninguém queria rezar, fazia a vontade de Deus mesmo, viveu para fazer a vontade de Deus. E é uma das santas mais influentes nos dias de hoje. Este santo aqui eu adoro muito também, São Padre Pio. Quero muito colocar no topo da lista, mas eu vou colocá-lo na segunda linha por conta do critério que eu estou adotando, que é a questão de influência. São Padre Pio, é claro, tem muita influência sim, mas a gente não pode comparar com os outros, né? São Padre Pio foi um santo excepcional, é um santo que eu adoro muito. Talvez não tenha tanto carisma na sua imagem, né? Um homem velho, barbudo, sério. Aquele tá rindo na foto, mas mesmo assim, ele era um homem muito sério, não era muito carismático do ponto de vista de imagem, mas era sim uma pessoa muito carismática. Assim como São Felipe Neri, mas São Felipe Neri aqui é pintura, né? É um santo mais antigo. Ele não, já é uma foto mesmo dele, porque ele é um santo mais atual. Talvez não tenha tanto carisma, então as pessoas às vezes não procuram saber da vida deste santo, mas eu digo para você, seja você católico, evangélico, procure saber da vida deste santo. Procure saber da vida de São Padre Pio. Na hora que terminar este vídeo, procure saber da vida de São Padre Pio que você vai se encantar. Madre Teresa de Calcutá é uma santa muito complexa. O que eu posso dizer, eu vou colocar ela na segunda linha. O que eu posso dizer de Madre Teresa de Calcutá é que ela era um verdadeiro tanque de guerra que não importava quem quisesse impedir ela de fazer a vontade de Deus, que não ia conseguir. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, batalhadora. Por mais que muitos digam coisas aí estranhas relacionadas à vida dela, Madre Teresa ela viveu uma vida íntegra e procurando sempre fazer a vontade de Deus, tá? Que ajudou muito ali as crianças, as pessoas, né, da Índia, nos hospitais. Torna a dizer, por mais que pessoas queiram dizer coisas contrárias, ela foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, principalmente no quesito de fazer a vontade de Deus. Ela era um tanque. Não tenta impedir Madre Teresa de fazer o que é da vontade de Deus, que ela não vai ser impedida, não. Então, Madre Teresa, vou colocar ela aqui muito por conta da complexidade da sua vida e também por ser uma santa mais recente, tem um caminho pela frente aí a seguir. Papa João Paulo II. Vou colocar aqui também na segunda linha, mas é um papa muito carismático, muito querido. Estou colocando aqui mais por conta, na segunda linha, mais por conta de ser um santo novo, né, recente, atual. Tem um caminho também para seguir, mas também uma pessoa excepcional. Digo para vocês, não é fácil ser papa nos dias atuais. Principalmente Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e Papa Francisco, que infelizmente nos deixou recentemente. Não é fácil ser papa nos dias atuais. O Papa João Paulo II sofreu muito
com a influência da mídia, inclusive tentaram assassinar ele, matar ele, não conseguiram, ele perdoou aquele assassino, então assim, é uma pessoa excepcional, não é fácil, tá? Lutou para fazer a vontade de Deus, uma pessoa, enfim, todos conhecem, né, o Papa João Paulo, dispensa comentários, eu não vou comentar muito não, porque a vida dele está aí, nós conhecemos, então é uma pessoa excepcional. Eu particularmente conheci, tive a oportunidade de ver pessoalmente o Papa Francisco, o Papa João Paulo não conheci, mas eu digo para vocês que não é fácil ser Papa nos dias de hoje e seria uma honra enorme conhecer também o Papa João Paulo II, porque certamente é um dos santos aí de primeira categoria. E aí, por fim, nós temos Carlo Acutis. Carlo Acutis é o santo millennial, o santo de calça jeans, o santo dos jovens. Eu vou colocar ele na terceira linha, na linha do santo, porque é um santo mais recente. Ele seria até canonizado agora recentemente, mas infelizmente com a morte do Papa Francisco, essa canonização foi adiada. Então, eu estou colocando a terceira linha porque é um santo novo, tem um caminho longo pela frente, mas é um santo de grande influência, principalmente aí para o mundo jovem. Como eu disse, é um santo millennial, santo de calça jeans. É interessantíssima a vida desse menino. Ele usou a internet, se nós usamos muitas vezes para o mal, ele usou para o bem. Ele pegou aquela ferramenta que ele tinha, a internet, ele era um menino muito inteligente, morreu com 15 aninhos. E na sua morte falou coisas lindas a respeito de Jesus. Então, deixou aí um legado muito importante para o caminho de santidade. Carlo Acutis é o mais recente, está na terceira linha. Não vamos dar ouvidos ao que algumas pessoas, alguns amigos de Carlo Acutis estão tentando dizer, que ele não era tão piedoso assim. Eu acredito que, na verdade, estão querendo holofotes, né? Querendo aparecer, porque com Jesus também falavam muitas besteiras. Jesus casou com Maria Madalena. Tá querendo holofote, tá querendo o quê? Holofote, né? Pessoa que já tem influência, então ele fala uma asneira dessa para ter holofotes. Então, infelizmente, tem pessoas aí falando coisas de Carlo Acutis que não condizem com a verdade, tá bom? É mais para querer aparecer às custas de um santo, o santo de calça jeans, Carlo Acutis, aí, o mais novo de todos eles. Também santo de primeira categoria. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês concordaram com a minha lista ou não concordaram, deixe aí no comentário. Gostaria de saber a sua opinião e também gostaria que você deixasse aqui uma curtida, um like no vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus!